partida. Agora, Léo Figueiredo e amigos da turma do bate-bola, o que eu tô imaginando é que o Paulo Pessolano, ele segue com a ideia de rodar este elenco, porque todo mundo sabe, é ritmo ainda de pré-temporada, foram 3 semanas bem intensas de atividades, então, e ele quer também que todos os atletas, eles entendam a filosofia de jogo do Pessolano, para que, se você altera 3, 4, 5, para que todos saibam o que tem que fazer. Claro que aí vai depender de um tem mais qualidade técnica, o outro tem menos, e isso acaba fazendo diferença no trabalho. Mas ele não deve fugir mais uma vez desta ideia de mesclar o time. E não mesclar só simplesmente por mesclar, mas é porque o Cruzeiro, por exemplo, alguns jogadores atuaram os 2 jogos. O Rômulo atuou os 2 jogos, o Machado, que quase deixou o Cruzeiro com um a menos. Ele já tinha feito 5 alterações e o Machado sentiu cãibra muito forte. Terminou o jogo no sacrifício. O Rafael Santos também fez os 2 jogos. No primeiro ele foi substituído, nesse outro ele estava no limite e ele perdeu uma semana por causa de Covid. Só aí você falou 3 posições onde os caras correm muito, as 2 laterais e um volante. E principalmente com linha alta. Exatamente. Porque é lançamento nas costas o tempo inteiro, é o bate e volta. Então, o que eu estou imaginando é que, por exemplo, os que voltam de Covid, pouco provável que algum comece. Eles só retornaram a treinar desde a semana passada, eles perderam aí 5, 6 dias de treinamentos. Isso faz uma diferença muito grande para jogador de alto rendimento. Tem o Maicon, o Adriano e o Pedro Castro. Alguns ele vai voltar para o time. O Vagninho já foi preservado, mesmo assim entrou com 30 minutos do primeiro tempo, mais ou menos. O João Paulo entrou só no segundo tempo. Se o Maicon não jogar, não começar, aí ele pode manter o Matheus Silva com o Sidney. E o Matheus até foi substituído aos 15 mais ou menos do segundo tempo. Ele já tirou o Matheus Silva até pensando nisso, porque o Matheus foi titular no primeiro jogo e atuou os 90 minutos. Então, essa escalação vai ficar para amanhã, mas a ideia é que, mesmo dando uma rodada no elenco, por exemplo, se ele rodar o elenco, tirar os que eu falei que jogaram 2 jogos, ele dá para fazer um time com Rafael Cabral, Gabriel Dias, Matheus Sidney e vamos colocar, vai estrear o Bidu. No meu campo ele tem, o Nonoca saiu reclamando um pouco de desgaste também porque ele perdeu alguns treinos. Ele sentiu um probleminha naquele jogo, no treino contra o Sub-20. Então, se ele não começar, pode ter o William Oliveira. Aí tem o João Paulo voltando. Pode voltar o Giovani. Não sei se ele coloca Bruno e Vagninho, porque são os 2 únicos pontas à disposição. Lá na frente, Edu ou Thiago. Dá para se montar um time ainda com bons jogadores e para enfrentar este clássico com o América. Mas, repito, a escalação somente amanhã, 1 hora antes da bola rolar. Quando a gente trata um clássico, acho que é quase uma opinião unânime de que tem que se levar esse jogo muito a sério, que é um jogo com um peso diferente, com uma expectativa diferente. Mas no Campeonato Mineiro, tanto o Atlético, quanto o Cruzeiro, quanto o América, todos estão se preparando para as competições nacionais. No caso do América e do Atlético, para a Libertadores também. O Cruzeiro, ô Simões, deve levar a campo, como está trazendo o Samuel Venâncio, o que o Pessolano pode fazer de melhor, mas com a parte física também sendo muito determinante. O que dá para esperar de um Cruzeiro que está sendo escalado e que está passando por um laboratório ainda, contra um América que está sendo mexido, mas o Romano trouxe, com estreias importantes amanhã. Já o Cruzeiro, nem tanto. O que dá para esperar desse jogo, Simões? Olha, Lê, eu acredito que muito estudo dos dois lados, tá? Porque o clássico, apesar de ser só a terceira rodada do Campeonato Mineiro e de ambos dificilmente ficarem de fora das semifinais, mas vale muito. É o início de trabalho, uma vitória dá muita motivação. Eu acho que no lado do Cruzeiro, não sei se o Samuel concorda com isso, ele que tem o drone, mas de toda forma, pelos jogadores que foram preservados, tá? Lá em São João del Rei, eu acredito que João Paulo, Giovani, Vagninho, eles fazem parte dos planos do Pazuello para esse jogo, para esse clássico contra o América. Tá? Acredito que o Cruzeiro possa ter um meio de campo mais forte, acredito nisso sim,
porque vem de um histórico aí de derrotas para o América nos últimos confrontos, e o América tem um bom time, é um nível diferente dos que o Cruzeiro já enfrentou até agora. Interessante essa colocação que o Samuel faz, né? O Cruzeiro passar a ter uma maneira de jogar, e o Campeonato Mineiro é exatamente o laboratório para se poder fazer isso. Até observar quais jogadores se encaixam no estilo de jogo que o treinador quer. De repente pode ter gente lá, ele pode dizer, olha, eu preciso de mais 2 volantes, porque os volantes não se encaixaram. Olha, a lateral é um problema, o lateral não consegue fazer o que eu quero. Então, é a situação, é a competição ideal para que ele possa fazer todos os tipos de testes que ele precisa. Mas, de toda forma, acredito que mesmo nesses testes, há alguns jogos que são especiais. E esse clássico de amanhã, sem dúvida nenhuma, é especial, Léo.